A Rússia anunciou que enviará nos próximos dias 3 embarcações de guerra em direção a Cuba, incluindo um submarino nuclear. Além disso, a França anunciou o fornecimento de caças Mirage em apoio às tropas ucranianas na guerra contra a Rússia. Se você quiser entender esses e outros temas das atualidades, geopolítica ou geografia, me acompanha no canal, faça a sua inscrição, deixa o like nesse vídeo e vem comigo. Meu povo, parece que estamos de fato revivendo os tempos da Guerra Fria. Dá uma olhada. Rússia vai enviar navios de guerra e submarino nuclear para Cuba. Vamos entender. Um submarino russo de propulsão nuclear, então, que fique claro primeiramente isso, pessoal. O submarino, esse gigante aí da imagem, ele é movido a energia nuclear. Ele não é, ou melhor, ele não está equipado com armas nucleares, ainda que ele possa ser assim equipado. Beleza? Ficou claro? Ou seja, é um navio de guerra, ele pode ser armado com equipamentos nucleares, mas por hora ele não transporta esse tipo de arsenal. Continua, Então, o submarino visitará Havana na próxima semana, anunciaram autoridades de Cuba, em um contexto de tensões crescentes com os Estados Unidos devido à guerra na Ucrânia. O submarino nuclear Kazan e 3 outras embarcações de guerra russos, incluindo a fragata de mísseis Admiral Gorshkov, um petroleiro e um rebocador de salvamento, atracarão na capital cubana entre os dias 12 e 17 de junho, portanto, já na semana que vem. Segundo o Ministério da Defesa de Cuba, dá uma olhada, essa visita decorre das históricas relações de amizade entre Cuba e Rússia e está estritamente de acordo com as regras internacionais. Nenhum dos navios transporta armas nucleares. Portanto, sua atracação no nosso país não representa uma ameaça para a região. Então, como foi esclarecido aí, do ponto de vista da legislação internacional, dos acordos internacionais, o envio por parte da Rússia desses equipamentos, dessas embarcações militares a Cuba, não tem nada de errado, não tem nenhum problema. Os Estados Unidos, logicamente, estão atentos a isso. De acordo com a Associated Press, dirigentes norte-americanos acreditam que os exercícios militares certamente fazem parte da retaliação da Rússia contra o apoio dos Estados Unidos à Ucrânia. Recentemente, Washington permitiu que armas norte-americanas fossem usadas para atacar território russo. Tenho falado muito sobre isso nos vídeos aí dos últimos dias. É também uma forma de a Rússia mostrar o poderio da sua marinha, acreditam os mesmos responsáveis. Então, pessoal, isso não passa nada mais nada menos do que movimentações típicas de um período de tensão, de um período de conflitos, como é esse que estamos vivendo agora. Em relação aos exercícios militares, a Rússia não avisou antecipadamente os Estados Unidos de que os levaria a cabo. Autoridades norte-americanas vão monitorar a visita, apesar de não considerarem a chegada das embarcações, pelo menos por enquanto, como uma ameaça. Então, vejam só, ainda que sejam equipamentos militares muito potentes sendo enviados para próximo do território estadunidense, pelo menos por enquanto, os Estados Unidos não veem isso como uma ameaça, mas sim como uma demonstração de força por parte dos russos. E lógico, pessoal, falar de armas russas em território cubano nos traz à memória o quê? A Guerra Fria. Impossível não nos lembrarmos da famosa crise dos mísseis lá no início da década de 60. Você se lembra disso, né? Das aulas de História e Geopolítica lá no ensino médio. Lá em 62, Cuba já tinha realizado, alguns anos antes, em 59, a sua Revolução Cubana, a época liderada por Fidel Castro e Che Guevara, e os Estados Unidos da América já eram, nesse contexto, os maiores rivais de Cuba. E aí, nessa época, Cuba se aproximou dos soviéticos e vice-versa, e em 1962, a União Soviética, até como resposta à instalação de bases americanas, bases de mísseis, na Itália e na Turquia, contra ou apontando para o território soviético, os soviéticos fizeram o mesmo aqui em Cuba. Esse foi, com certeza, o período em que os Estados Unidos tiveram o seu território, pelo menos o seu território continental, esse que aparece aqui no mapa, mais ameaçado. Eram mísseis, inclusive, com capacidade nuclear. É por isso que muitos falam que essa crise dos mísseis, lá no começo dos anos 60, foi o período, até aqui, mais próximo de uma terceira guerra mundial e uma guerra nuclear que estivemos. Felizmente, depois de 13 longos dias, 13 dias aí de várias negociações nos bastidores, chegou-se a um final em que a União Soviética
aceitou em retirar ou concordou em retirar esses mísseis de Cuba, e os Estados Unidos fizeram o mesmo lá na Itália e na Turquia com seus mísseis. Essa história, inclusive, ela foi retratada, deixo aqui como dica para vocês, em um filme do começo dos anos 2000 chamado 13 Dias que Abalaram o Mundo. É um filme que não tem muita ação, ele narra mais a história ali dos bastidores, das negociações entre o então presidente americano John Kennedy e o líder soviético, à época o Nikita Khrushchev. Portanto, é um filme que não tem muita ação, mas vale pelo registro histórico. Fica aí a dica para vocês. E como falei em instantes de submarino russo lá em Cuba, na América, enfim, também me lembrei de um outro filme que segue aqui como dica, que é Caçada ao Outubro Vermelho. Outubro Vermelho é, na história, um submarino soviético super moderno. A história, basicamente, é uma ficção, tá? Esse submarino, até que se prove o contrário, ele nunca existiu. E a história, portanto, ela se baseia no submarino soviético nuclear supermoderno que é enviado em missão secreta para próximo da costa leste dos Estados Unidos para monitorar as embarcações inimigas. E aí o comandante desse submarino, interpretado no filme aqui, ó, pelo grande ator Sean Connery, ele, em meio à missão, ele decide desertar, ou seja, ele decide abandonar a União Soviética e se entregar junto com o submarino supermoderno para os Estados Unidos da América. E aí, a partir disso, o filme se desenrola. Apesar de a história ser uma história criada, inventada e que, por sua vez, se baseia num livro de mesmo nome, há quem diga que, originalmente, a inspiração para o livro, que depois vai virar filme, é de uma fragata, de uma embarcação de superfície soviética que teve um motim, que teve lá uma rebelião em que os militares, a tripulação soviética daquela embarcação se revoltou contra o regime soviético e acabou servindo de inspiração para o livro, que depois foi transformado em filme. Esse filme, sim, diferente do anterior, ele tem muito mais cenas de ação, é muito mais envolvente enquanto entretenimento. Então vale a pena assistir também. Procure ele aí nas melhores videolocadoras perto de você. Brincadeira, nem tem videolocadora mais, né? Procure aí nas melhores plataformas de streaming que você assina. E caso já tenha assistido a esse ou ao filme anterior que eu mencionei, escreve aí para mim nos comentários o que você achou dos dois. E anunciado ontem pelo presidente Emmanuel Macron, isso aqui, ó. Macron diz que França irá enviar caças Mirage para a Ucrânia. Na sexta-feira, dia 7, que é hoje, nós vamos lançar uma nova cooperação e anunciar a transferência em até um ano de caças Mirage 2000/5 feitos pela fabricante francesa Dassault para a Ucrânia e treinar os pilotos ucranianos na França, afirmou Macron em entrevista à TV francesa. Esse anúncio foi feito na quinta-feira, portanto, ou melhor, essa entrevista foi concedida ontem na quinta-feira, durante os eventos que celebravam os 80 anos do famoso desembarque da Normandia, lá na Segunda Guerra Mundial, que foi um ponto muito importante naquele conflito. Inclusive o Joe Biden esteve lá também presente, o Zelensky, o Putin não. Ainda que os soviéticos lá na Segunda Guerra tenham sido fundamentais para a vitória dos aliados, o Putin, por questões lógicas, não foi convidado. Há várias questões, contudo, que levam a alguma suspeita de propaganda por parte da França em relação à doação desses aviões. Olha só, o Mirage 2000/5 é um caça de geração compatível com a dos F-16. F-16 que serão doados em grande quantidade para os ucranianos. Porém, é mais obsoleto e tem sistemas bastante diferentes. Isso obrigará Kiev a treinar seus pilotos em 2 tipos distintos de avião. E formar um militar para voar um caça leva tempo, talvez um ano. Desde 2023, há pilotos ucranianos sendo treinados pela OTAN em F-16 na Romênia e também na Polônia. Ou seja, pessoal, há quem diga que o fornecimento desses Mirage não seria algo muito útil para a Ucrânia nesse momento, porque acabaria desviando o foco. E qual seria o foco principal hoje da Ucrânia em preparar pilotos? Preparar pilotos para pilotar os F-16. E também não foi especificada a quantidade desses aviões que chegariam à Ucrânia durante esses próximos 12 meses. Por isso aí, muita gente tem questionado se de fato isso será algo benéfico para a Ucrânia ou se não passa de uma propaganda da França em relação à guerra, né? Algo para a França dizer assim, não, nós estamos ajudando os ucranianos. Lembrando ainda que a doação dos F-16 foi anunciada, vamos lá, ó, pela Holanda, Dinamarca, Noruega e Suécia. Pela França não, tá?
Importante mencionar também que a Polônia e a Eslováquia já fizeram doações de caças MiG-29. Só que os caças MiG-29, até por serem caças de origem soviética e que a Ucrânia já dispunha lá no seu arsenal, na sua frota, não houve necessidade de treinamento. Ou seja, são caças, os MiG-29, com os quais os pilotos ucranianos já estavam habituados, diferente desses modelos ocidentais, como o F-16, e agora o anúncio desses Mirage aí por parte da França. O francês, o Emmanuel Macron, ressaltou que os caças estarão autorizados a disparar mísseis contra o espaço aéreo russo. Mais cedo, numa entrevista, Joe Biden, que não vai fornecer caças à Ucrânia, disse que seus armamentos empregados contra a Rússia só podem ser usados em faixas fronteiriças contra alvos militares. Então é isso, pessoal. A guerra aí segue se desenrolando com novos elementos praticamente todo dia aí que dão ao conflito uma tensão cada vez maior. Vamos continuar acompanhando, torcendo para que dias melhores cheguem para nós, para a humanidade como um todo, e nos afaste cada vez mais de uma possível terceira guerra mundial, de uma possível guerra nuclear. Valeu, meu povo! Espero que você tenha gostado, entendido mais estas explicações e te espero no próximo. Um forte abraço e até lá. Valeu!